Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa, professora Maria Inês, professora Sueli, professor Janguier, professor Celso Nisquier e meu colega e companheiro de jornada aqui, professor Paulo Chanan. Paulo Chanan já, no seu início, já deu uma descrição breve, né, sobre essa portaria 670, que nos permitiu contribuir com uma comissão consultiva, né? Então, foi um trabalho, a portaria publicada em 11 de agosto, e nos trouxe a conversa, uma reunião no dia 1º de setembro, uma sexta-feira, né, foi véspera de feriado, né, nós tivemos um trabalho, foi uma sexta-feira bem produtiva, estou vendo alguns que participaram aqui conosco, e aí demonstrou, foi uma demonstração bem clara, instituído pela DAIS, né, do espírito colaborativo da construção desses novos instrumentos, tanto de avaliação externa, quanto instrumentos da graduação presencial para as modalidades à distância e presencial à distância. A gente percebeu que o caráter colaborativo, a construção colaborativa, tinha em prol a melhoria do serviço educação para a sociedade, que estivesse mais alinhada com o espírito avaliativo, né? E, nesse dia, e durante os dias que se seguiram depois, tivemos muita troca de conhecimentos, troca de experiências, né, dos lados de avaliador e avaliado. Tivemos também a possibilidade de ter a transparência e a clareza das indicações dos indicadores estatísticos, que nos elucidaram bastante nas dúvidas, e a forma pedagógica também da construção dos itens, dos critérios de análise, né, da ascendência, de como caracterizar do 1 ao 5, isso foi bastante produtivo para nós. Ali, para mim, Paulo Chanan, foi algo assim que a gente viu como algo diferente, diminuir um pouco aquela subjetividade, deixar bem colocado o que é que se deseja avaliar. E aí chegamos à portaria ministerial, portaria ministerial publicada na semana passada, né, em que ela aprovou em extratos os instrumentos de avaliação externa e também os instrumentos para avaliação dos cursos de graduação presencial e à distância, né. E também, e aí nós percebemos, através dessa publicação, que foram divididos, como a própria professora colocou, foram divididos os atos em ato de autorização e o ato de renovação de reconhecimento e reconhecimento. Né? Então, e, como o professor Chanan colocou aqui também, o artigo 4º dá essa liberalidade, essa opcionalidade para as instituições definirem, na modalidade presencial, se desejam aderir ao instrumento anterior ou ao instrumento antigo. O instrumento anterior ao instrumento atual. Quando entramos no aspecto, entrando agora, o que vai nos basear essa apresentação? Né? A apresentação vai se basear na avaliação dos extratos e também nas conversas que nós tivemos junto à DAIS, a Comissão Consultiva e o Comitê Gestor. As dimensões se mantêm as mesmas no âmbito dos cursos, a dimensão 1 sendo a dimensão organização didático-pedagógica, a dimensão 2, a dimensão do corpo docente e tutorial, e a dimensão 3, infraestrutura. Nós vamos perceber que ocorreram mudanças nos pesos dessas dimensões conforme o ato solicitado, seja ele de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento, e ocorreram mudanças nos indicadores de todas as dimensões. Mudanças essas que foram ou exclusão de indicadores, ou inclusão de indicadores, ou alteração do descritor de alguns indicadores, e também se percebeu junção de alguns indicadores. Né? Alguns indicadores eles foram agrupados em um único indicador. E os instrumentos são os mesmos, sejam eles na modalidade presencial ou à distância. Quando nós vamos, então, analisar o ato de autorização de curso em relação aos seus pesos, o que nós tínhamos anteriormente, no instrumento anterior, a dimensão 3 possuía o peso maior, o peso 40. A partir dos extratos publicados, duas dimensões passam a ter o maior peso, a dimensão 1, didático-pedagógica, e a dimensão de infraestrutura. Então, no ato autorizativo, o corpo docente diminuiu o seu peso, ficando o peso mais focado na dimensão 1, na dimensão 3. Quando nós vamos para os atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento, aí o que ocorre? A dimensão 2, ela duplica o seu peso, né? Ela sai de um 20 para um 40. E as outras duas dimensões, elas diminuem seu peso de 40 para 30. O que ocorria anteriormente, a dimensão 1 era que tinha o maior peso nos atos de reconhecimento e renovação, agora passa a ser o corpo docente. Então, as instituições de ensino superior que não possuem autonomia ou cursos que precisam de uma autorização prévia para ser avaliados vão precisar analisar essa transição da autorização até chegar ao seu reconhecimento. Porque nesse processo vai ocorrer uma mudança significativa, como a professora colocou, no corpo docente. De fato, as mudanças mais significativas são as mudanças que vêm em relação no corpo docente.
Tá? Então, a dimensão 1, ela ganha um peso maior para os atos de autorização. A dimensão 2, ela perde peso nos seus atos de autorização, né? Passando a ter peso 20. E aí, como eu coloquei, a atenção necessária para esse processo de saindo da autorização para o reconhecimento ou para a renovação de reconhecimento. Fazendo um quadro comparativo de número de indicadores, né? Então, a dimensão 1 anteriormente possuía 27 indicadores. Agora, o que ocorre? Tanto para os 3 atos, sejam eles de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento, são 24 indicadores. A dimensão 2, que possuía 20 indicadores, ela vem agora para 15 nos atos de autorização e 16 no reconhecimento e renovação de reconhecimento. E a dimensão 3 de infraestrutura, que possuía 22, passa a ter 16 nos atos de autorização e 18 nos outros demais atos. Teve, então, uma diminuição de cerca de 10 indicadores, isso nós fizemos uma soma cerca próximo de 10 a 11 indicadores que foram suprimidos. Então, quando analisamos a dimensão 1, né, percebemos que aquele item conhecido, que era o item 1.1, que era o contexto educacional, ele deixou de ser validado, não existe mais o item de contexto educacional. O estágio curricular supervisionado no âmbito das licenciaturas e na relação de licenciados, docentes e supervisores da rede associados à rede pública de educação básica também foram excluídos. Atividades práticas de ensino para o curso de medicina também foi excluído. E os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes, que era exclusivo para curso à distância, também foi excluído. Esse indicador, por exemplo, o último, é um indicador que tinha muita ligação com quantidade, sempre aquela medição de razões de vagas autorizadas e estudantes. Então, se percebe, e existe em boa parte dos indicadores aqui, que se percebe que se tentou diminuir cada vez mais a percepção em cima de quantidade, de medir a qualidade em cima de vagas e demandas, né, professor? Então, dá para perceber, a gente não tem ainda os descritivos, né, os critérios de análise, dá para perceber que boa parte dos que foram excluídos são, principalmente no corpo docente, na infraestrutura, são aqueles que tinham aquele vínculo amarrado a vagas. Então, agora, se percebe pelo indicador, pelos instrumentos, e pelas 3 dimensões, pela construção, que vai ser dado mais o caráter de análise do PDI, PPC e contextualização da IES e do curso. Então, esses são os aspectos que vão ser o norte principal aqui das 3 dimensões. Voltando aqui na dimensão 1, o item 1.15 é adicionado ao item 0.15, que vamos aguardar o que serão os critérios de análise, né? Os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria. Possivelmente serão procedimentos ligados ao projeto pedagógico do curso, que vem lá desde o seu PDI, e como isso se espalha pela instituição. Mas vamos aguardar. E algo novo, importante, que é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, o AVA, ele entra como item 1.17, ele vem a estimular o que? O trabalho colaborativo entre todos os atores, e aí tutores, professores e alunos, acessibilidade pedagógica e comunicacional e a participação efetiva do discente na construção desse ambiente. Vamos ver aqui. Esses 2 indicadores, eles foram unidos, eram os indicadores que mediu a integração do curso com o Sistema Local Regional de Saúde, o SUS, na sua relação alunos-docente e alunos-usuário. Eles 2 foram agora juntados em um único, que vai avaliar esses 2. Então, agora saiu 1.23, 1.24, passa a ter apenas 1.22. Possivelmente, dentro do escritório do 1.22, estejam essas relações ainda de aluno, docente e usuário dentro da SUS. Alteração de clareza e maior precisão percebida, né? Onde nós tínhamos no instrumento anterior, 1.15, ações que existiam, um item bem genérico, que eram ações decorrentes dos processos de avaliação do curso, foca-se agora em gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. Existe uma mudança que tende a deixar mais claro o que se deseja. E procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Quando se fala aqui, a palavra principal nesse indicador é o processo. Então, no processo só existia a perninha da avaliação. O que entra agora é o acompanhamento. Então, procedimentos de acompanhamento e procedimentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Para não ficar o processo solto só em relação a seu aspecto avaliativo, mas sim do acompanhamento.
Entrando na dimensão 2, itens que foram excluídos, né? Indicadores que foram excluídos. A atuação do coordenador, ele é excluído agora dos atos de autorização, mas permanece nos atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento. A titulação do corpo docente do curso em relação ao seu percentual de doutores, ele não passa mais a existir, não existe mais. Possivelmente, ele deve estar incorporado dentro da titulação do corpo docente do curso, e a experiência profissional de magistério superior de gestão acadêmica do coordenador. Isso a gente pode perceber na conversa que nós tivemos no dia 1º de setembro, que foi bem baseado em análises estatísticas de análise de mediana simples. Então, se percebeu que, por exemplo, nesses dois últimos aqui, a titulação, doutores e a experiência profissional, que a mediana tendia a 5, ou seja, a maior parte das avaliações, as instituições, os cursos avaliados já chegavam ao valor 5. Então, no entendimento do INEP e do MEC, se indica o quê? Que o objetivo foi alcançado, que a qualidade foi desejada, então, abre-se mão desses indicadores, mas possivelmente os doutores devem ainda fazer parte da titulação do corpo docente, que se mantém ainda, mas não com a especificidade de doutores. A carga horária da coordenação de curso, que era um indicador que existia apenas para cursos à distância, apesar de não estar explícito isso no descritor dele, ele deixa de existir, possivelmente será incorporado, imaginamos, no regime de trabalho do coordenador do curso, que se mantém. A relação entre o número de docentes e o número de vagas, também, aí voltando novamente àquela situação de medir qualidade em relação a vagas, ele deixa de existir na modalidade à distância. E relação de docentes e tutores presenciais à distância por estudante, também que era um outro indicador da modalidade à distância, que ficava medindo qualidade em cima de disponibilidade de vagas e razão de vagas, ele também deixa de existir. E 2 indicadores da área da saúde, responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica e da assistência odontológica. Eles são suprimidos desse novo instrumento. A inclusão dos seguintes indicadores do novo instrumento, então, interação entre tutores, sejam eles presenciais ou à distância, docentes e coordenadores de curso à distância. Isso vai ser, essa interação, como será medida? Imaginamos que essa interação será medida através de mecanismos explícitos no PDI que perpassem os seus projetos pedagógicos e que garantam a articulação e a mediação entre esses 3 atores: tutores, professores e coordenadores. Então, possivelmente, nós teremos que deixar bem explícito isso nos nossos projetos pedagógicos de curso, e aí verificar essa interação. Não imagino que essa interação seja também feita, como era anteriormente, em relação a critério de vagas. Deve ser mais em relação a mecanismos explícitos no projeto pedagógico. A equipe multidisciplinar entra agora como parte atuante no corpo docente. Ela possivelmente será válida apenas para cursos à distância ou cursos presenciais que têm os seus 20%, parcialmente atingidos. Partirá do pressuposto de ter uma definição clara no PDI, com consonância no PPC, e formar profissionais de diferentes áreas de conhecimento, até de conhecimento técnico, que terão a responsabilidade de desenvolver ou validar os materiais didáticos. E esses 2 indicadores, experiência no exercício da docência na educação à distância e experiência no exercício da tutoria na educação à distância. Então, eu prefiro aí aguardar os critérios de análise para saber se essa experiência vai ser em anos, vai ser medida, de que forma vai ser medida essa experiência, porque como se manteve ainda a experiência do corpo de tutores, o indicador experiência do corpo de tutores, então, possivelmente, a experiência do corpo de tutores que se mantém deve ser uma medida de anos ainda, e essa experiência no exercício da docência, experiência do exercício da tutoria na educação à distância deve ser uma outra forma de medir, mas vamos aguardar. Algo importante é que não existia antes no instrumento anterior, a verificação da docência na educação à distância. Se tratava sempre de educação à distância no âmbito do tutor. E agora o professor entra também como agente aqui na educação à distância. Algumas mudanças de descritores, para uma maior clareza, maior precisão, né? Onde antes tínhamos experiência profissional do corpo docente. Agora, para ficar mais claro e não ter dúvidas, a experiência profissional do docente excluir a experiência da docência superior, né? Isso ficava, às vezes, na dúvida. Experiência de magistério superior do corpo docente. Colocou-se agora experiência no exercício da docência superior, para diferenciar também o que é essa experiência, porque a experiência de magistério superior poderia ser não na função de docência, poderia ser em outras experiências. Então, alguns avaliadores avaliavam dessa forma. Então, agora, para ficar explícito, que é no exercício da docência.
e funcionamento do colegiado de curso equivalente. Não se vai olhar mais agora os mecanismos de funcionamento do colegiado, mas sim a atuação dos colegiados, medir a atuação dos colegiados. Porque quando se olhava os funcionamentos, bastava ter um regimento, verificava as atas, e aí se via que existia um funcionamento, mas agora quer se ver a atuação efetiva desses colegiados. Na dimensão de infraestrutura, tivemos a exclusão dos periódicos especializados, então, eles, não sabemos aonde eles irão cair, mas possivelmente, talvez eles entrem como um diferencial, de qualidade nos critérios de análise da bibliografia complementar. Então, lá na bibliografia complementar, para dar um grau, talvez, de excelência, possivelmente os periódicos especializados façam parte da bibliografia complementar como critério diferencial de análise. Os laboratórios didáticos especializados, no seu âmbito de qualidade, quantidade de serviços, eles deixam de existir, esses 3 indicadores. E esses 4 indicadores abaixo, que se referem aos cursos da área de saúde, sistemas de referência e contra-referência, protocolos e experimentos, e o Comitê de Ética em Pesquisa e o Comitê de Ética na Utilização de Animais. Sendo que esses 2 últimos, eles se mantêm nos atos de reconhecimento e renovação, deixam de existir apenas nos atos de autorização. A inclusão, e aí volta o PPC na sua importância, vou só colocar aqui, e a inclusão, volta o PPC na sua importância, dos laboratórios didáticos da formação básica e dos laboratórios didáticos da formação específica. Possivelmente será em consonância com as diretrizes curriculares nacionais e junto com as propostas dos projetos pedagógicos de cada curso. E aí terá a definição do que será o básico e o que será o específico. As indicações de quantidade e qualidade de serviço ainda devem permear, porque são aspectos importantes da análise de laboratórios. E aguardar os ambientes profissionais vinculados ao curso, aguardar como é que serão esses critérios de análise. É uma curiosidade que nós temos de como serão os ambientes profissionais vinculados ao curso. Tivemos na dimensão 3 também uma junção de indicadores, referente ao núcleo de práticas jurídicas, que dividia o núcleo de práticas jurídicas em atividades básicas e um outro indicador, que era atividades de arbitragem, negociação e mediação. Agora eles foram juntados no único indicador, mas teve o acréscimo de mais um indicador de qualidade, que são a medição de atividades jurídicas reais, além das atividades de arbitragem, negociação, mediação e atividades básicas. Aqui, na infraestrutura, aspectos interessantes que eu acho que boa parte das instituições de ensino que aqui estão, quando convive com os avaliadores, e eu também sendo avaliador, surge a dúvida, né, e foi uma discussão bacana, eu acho que vem mais para o nosso contexto da nossa sociedade atual, então, principalmente em relação ao gabinete de trabalho para professores de tempo integral, né? Foi uma discussão que nós tivemos lá, o avaliador, alguns vêm com aquela visão já mais contextualizada do momento da sociedade, que gabinetes fechados com o nomezinho na placa é algo que já destoa do nosso momento que nós vivemos, que é um momento de colaboração, de trabalho em equipe. Então, passa a ser esse indicador agora um espaço, e não mais a visão de um gabinete, um espaço de trabalho para docentes em tempo integral. Nós achamos muito bacana. Espaço de trabalho para coordenador do curso de serviços acadêmicos. Continua existindo espaço de trabalho para coordenador do curso, mas exclui-se aqui a sua questão de serviços acadêmicos. E a sala de professores para a sala coletiva de professores, porque também alguns avaliadores vinham com a percepção do seguinte, mesmo de saber que existe uma sala de professores, eles queriam identificar nichos de salas de professores. Então, uma sala de professores de um curso, de um outro curso, de um outro curso, de um outro curso. Então, então agora é uma sala coletiva independente dos cursos. Como a professora Sueli pôde colocar, né, eu estava em dúvida, então parece que a gente fez uma transmissão de pensamento aqui, né, os requisitos legais, que é um aspecto bem bacana, eles serão, ou seja, não que eles serão excluídos, né, não será mais papel do avaliador dizer o sim e o não, né, então é isso, não serão excluídos, não será mais o papel do avaliador dizer o sim e o não, porque nós lá na reunião de opinião de setembro, nós vimos o seguinte, seguintes situações, sim, mas não tem tal coisa, ou o contrário, não, mas percebemos que existe tal coisa. Então, para tirar esse aspecto do sim e do não, que até ficou até com, alguns chamam até de dimensão 4, né, de requisitos legais, então, elas deixam de existir, farão parte dos processos, durante o processo de tramitação, dentro do INEP, ou
caberão muito bem alguns desses indicadores alguns desses requisitos legais dentro dos indicadores dos novos instrumentos. Então, por exemplo, aquele requisito sobre a formação do RNDE, talvez ele caiba muito bem, como nós vimos da Comissão Consultiva, lá na atuação do RNDE, que é o item 2.1. Né? Então, você coloca lá direto e explícito. Os requisitos legais referentes a Libras, políticas de acessibilidade, mecanismos de familiarização com a modalidade à distância, carga horária, integralização curricular, eles devem cair muito bem na estrutura curricular, o item 1.4. E todas aquelas políticas de educação ambiental, direitos humanos, das relações étnico-raciais, e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, indígena, devem cair muito bem também aonde? No item 1.5, que trata dos conteúdos curriculares. Já finalizando. Aqui é só uma amostra, como a professora também colocou, né? Existe, hoje, o instrumento ele corre e, no final, gera um CC, em que trabalha com faixa de valores. Né? Então, foi nos colocado isso na nossa reunião, que a gente denomina aqui de média aritmética ponderada dos conceitos de cada dimensão, é isso que é feito, é uma média aritmética ponderada dos conceitos de cada dimensão, e sempre essa média final, ela chega em faixas de valores. Faixas de valores que vão de 0 inferior a 1,5, dando o conceito 1, 2,5 inferior a 3,5, dando 1,5 a 2,5, dando conceito 2, 2,5 a 3,5, conceito 3, e aí por diante até o conceito 5. O que não se sabe agora é como será tratado isso, né? Como é que nós vamos tratar? Serão valores contínuos, se serão formas de arredondamento distintas, ou se serão valores discretos para uma outra instância a ser resolvida. Né? Então, ok, acho que já estou no final, só que agradecer e dizer que identificamos que realmente atendeu boa parte das demandas das instituições de ensino e dos cursos que aqui estão presentes e representados. Obrigado. Parabéns ao professor Max pelas suas excelentes considerações. Como não vamos ter tempo para o debate, a professora Maria Inês está dizendo que vocês podem mandar as perguntas por escrito, que a gente encaminha depois. A professora Sueli e a Maria Inês respondem. Então, eu já passo a palavra, o professor Sartori já chegou aí para a sua fala depois do café. Passo a palavra para a professora Sueli para fazer as considerações finais. Bom, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, né? Não, nem se tivesse combinado, porque a INEP trouxe, que eu acho que é importante que vocês conheçam todo o histórico desse trabalho que subsidiou e uma brilhante análise feita para vocês do que foi publicado no extrato. As interrogações continuam, porque são os critérios de análise, né, que vão elucidar as dúvidas. Preciso dizer que tanto para institucional quanto para curso, não tem, enquanto a lei dos sinais a 10.861, continua mantendo o que está disposto, né, as 10 dimensões e os 3 eixos. As novidades e as semelhanças que eu disse que hoje são quase que nulas, são os critérios de análise. Né? Então, assim, só agradecer a oportunidade, eu acho que foi muito bom. Pedir aí ao professor Janguier que nos empreste aí o Paulo Chanan e o Maximiliano aí para nos acompanhar por aí afora com essas apresentações. E, assim, estou muito orgulhosa, acho que podemos entender que os instrumentos estão aprovadíssimos. Né? Posso responder só uma pergunta que me chegou aqui? Kaminski, da Faculdade FATRA de Uberlândia, ele pergunta se... Primeiro, ele diz que bom que estão pensando em flexibilidade em determinados pontos do instrumento, e pergunta, e que receberá a comissão do MEC final de novembro, algum destes pontos serão observados pelos avaliadores, mesmo sabendo que serão os instrumentos de avaliação antigos? Não, os instrumentos, as orientações, elas permanecem, aqueles que optarem pelos instrumentos vigentes, todos os procedimentos, o que vale é o que está de acordo com aquilo que vai ser realizada a avaliação, conforme o formulário de avaliação preenchido e já a orientação dada aos avaliadores. Muito obrigada. Senhora Maria Inês. Eu gostaria de agradecer, dirigir uma palavra especial para quem nos ouve à distância, agradecer pela paciência, agradecer ao Janguier e convidar o Paulo e o Maximiliano para, depois que conheceram os instrumentos, fizeram alguns acertozinhos só finais
para escreverem essa avaliação, para a gente poder exibir no nosso site, junto com a publicação dos instrumentos. Uma avaliação cuidadosa, que valoriza muito a nossa publicação. Eu gostaria muito que os dois pudessem transformar essa apresentação num pequeno artigo, sem tanto rigor, com pequenos ajustes só, quando vocês conhecerem o instrumento. Dizer que é muito importante. E mais do que isso, né, nesse processo todo de avaliação que o INEP faz, nós modulamos toda essa reflexão do instrumento, como a Sueli já disse, de um longo trabalho de reflexão, em primeiro lugar, atendendo à lei dos sinais. Em segundo, toda a conformidade das diretrizes curriculares nacionais. Esse trabalho cuidadoso da reformulação dos instrumentos, ele sai do INEP. Ele sai agora com a preparação dos nossos avaliadores. Agora, nós precisamos do cuidadoso olhar atento dos senhores que receberão a visita dos nossos avaliadores, que serão os sujeitos desses instrumentos novos, que nos retornem também com a avaliação dos avaliadores, porque imediatamente após os senhores são convidados a fazer a avaliação dessa visita. Então, façam isso com ética, com rigor, e comuniquem ao INEP, porque desse momento em diante que nós disparamos, como dizemos, os avaliadores para visitá-los, eles passam a ser os nossos olhares. Então, nós precisamos dessa devolutiva dos senhores para podermos, então, monitorar, né, e ajustar os nossos processos, de delegar aos avaliadores, de ajustar a nossa formação de todos eles e de depurar o nosso banco de avaliadores. Então, contamos com os senhores, estamos abertos a essas possíveis reformulações e agradeço mais uma vez ao Janquiel a oportunidade e espero que logo, logo vocês estejam com esses belíssimos instrumentos em mãos. Obrigada.